A entrevista de hoje vai ser com o economista Sidney Lima, que ele vem ao BCTV falar do endividamento das famílias brasileiras, porque mais de 80 milhões, 81 milhões de pessoas vivem hoje, devem, né, quase meio trilhão de reais, né? Na verdade são 500 e poucos bilhões, quase meio trilhão. Então, esse dinheiro é de contas com cartão de crédito, principal dívida do brasileiro é com cartão de crédito. É cartão de crédito, cheque especial, ou seja, dívidas junto a bancos. Mas tem outro tipo de dívida. Você tem dívida com conta de gás, conta de luz, né? Conta no comércio, nos grandes magazines, né? Essas dívidas ainda do tipo do carnezinho, né, que você tem, ainda tem muita gente que ainda deve no carnê. Agora, o governo, em função dessa dívida enorme, é, com com as pessoas endividadas, o governo vai lançar, talvez no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, vai lançar um programa para que as pessoas que têm esse endividamento muito alto, as famílias que têm esse endividamento muito alto, renegociem as dívidas, especialmente com os bancos, né, e possam limpar o nome no Serasa e com isso voltar ao mercado consumidor, porque também é importante você estar com o nome limpo e também estar eh, com a possibilidade de você voltar a alimentar o comércio, e girar o comércio e gerar empregos. Mas para falar sobre isso, então nós vamos entrevistar o nosso Sidney Lima. E seja bem-vindo, Sidney. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. O Sidney Lima Olá, está tudo aqui, bem? Boa noite. nosso parceiro já de várias entrevistas, porque ele, quando se fala de economia, quando a gente fala aqui de problemas financeiros, o Sidney Lima é o nosso, é o economista que nos salva aí, porque Nossa sabe referência. tudo, sabe tudo de economia, né, Sidney? E, então, eu vou fazer uma breve apresentação do Sidney, embora nossos telespectadores já conheçam, mas o Sidney é analista da Ouro Preto Investimentos, né? E ele vem falar, então, como eu falei, sobre a renegociação de dívidas dos brasileiros. Os brasileiros estão altamente endividados, como nunca, né? Tiveram tão endividados. As famílias endividadas devem, de forma assim, contundente, a empréstimos bancários, têm dívida com cartão de crédito, como eu falei, e cheque especial. Mas a falta o atraso de contas também vai em várias carnês de loja e tal, né? Como a gente já tinha dito. E para resolver essa crise, o governo então vai apresentar agora um programa para reduzir essa inadimplência das contas dos brasileiros. Inclusive vai ter até a possibilidade de lançar a mão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O governo ainda vai ver se coloca uma trava na, na- na- nas retiradas de fundo, porque se autorizar uma retirada muito grande, aí você vai quebrar o fundo de garantia, que é o fundo necessário para a construção de casas populares. Aí também, então vai ter que ter esse limite. O limite a gente ainda não sabe qual vai ser, mas o governo vai divulgar isso entre os próximos dias, aí 2, 3 dias, o governo vai divulgar o seu projeto para tirar as pessoas do sufoco e é muito grande o endividamento. Bom, o Sidney, a estimativa é que o plano de socorro do governo seja divulgado talvez agora no 1º de maio e deve alcançar valores aí em torno de 100 bilhões, esse pacote todo aí. Afinal, o governo, por meio desse acordo com a Federação do Banco, foi feita uma reunião ontem do Ministério da Fazenda com a Febraban e vai conceder a renegociação aí para 332 milhões de contratos, né, que estão inadimplentes, que é muita coisa. Todos eles são avaliados em 539 bilhões em dívidas associadas a esses credores inadimplentes. Estão falando que os juros, viu, Cida, eu acho que é a informação que você tem, esses juros podem cair para algo em torno de 6 a 10%, enquanto que hoje os juros da Selic estão em 15, 14,75, né? Esses descontos que o governo deve oferecer, se fala até em 90% dos valores. Você acha que isso aí é, vai conseguir realmente reduzir esse endividamento monstruoso que tem na sociedade brasileira?
Eu acredito que a pergunta de milhões, né, basicamente é aquela, né, existe saída para resolver esse endividamento tão grande, né? A gente está num momento em Aham. que não é só social, ele também é uma questão econômica, né? Agora, respondendo sua pergunta, a gente tem que tomar muita cautela, porque o endividamento aqui dentro do mercado brasileiro, ele deixou de ser só conjuntural e ele acabou se tornando algo estrutural. Isso acaba acendendo um alerta muito grande quando a gente fala de economia, né? Nós temos os dois lados, obviamente, o governo está olhando aí uma certa questão, logo na largada, a gente tem uma questão eleitoral, né? Então, é uma medida que é muito popular na dinâmica eleitoral, né? Agora, de um outro lado, o que o governo está vendo é que eu tenho uma inadimplência elevada, né? Então, eu tenho uma queda de consumo. Se eu resolvo isso, eu vou estimular um pouquinho o consumo, porque vamos lá, né? Na prática, quem está endividado, ele vai liquidar as suas contas, regularizar as suas contas para tomar mais crédito, para tomar um outro crédito, para fazer novas compras. Então, a intenção é justamente, né, do governo trazer esse estímulo mais comprador, né, e aquela satisfação de que a pessoa ela basicamente conseguiu sair do buraco, né? Só que é algo que se torna estrutural. Provavelmente essa nova dívida que ele vai ocasionar, pode ser que ele também não consiga arcar com ela, né? Então, assim, a gente está se deparando com um problema estrutural que, na minha visão econômica, a gente está adiando um problema que é estrutural, que está sendo ali desenhado como algo de uma certa conjuntura pontual, muitas vezes, né, conduzida por uma alta da taxa de juros. Você estava dizendo uma coisa importante dessa questão estrutural, porque se você der acesso a esses trabalhadores endividados, muito endividados, der acesso, por exemplo, ao dinheiro do fundo de garantia, o risco é das pessoas sacar o fundo, né, pagar essas dívidas ou parte delas, e depois, quando ele for precisar do fundo de garantia, por uma eventual eh, demissão no mercado, coisa assim, aí ele também acaba se vendo sem o dinheiro do fundo para poder se segurar algum tempo sem emprego, né? Então pode ser uma coisa que acaba sendo prejudicial também para frente. Então precisa ter um controle muito forte para que a pessoa também não tenha acesso a grande parte desse fundo, né? Que também é um processo importante na própria poupança das pessoas, né? Na realidade, você basicamente na prática, né, você tampa um problema descobrindo o outro problema. Então, na prática, ela está sendo isso. Você tira o problema de um lugar e você desloca ele, você não resolve ele. Esse é o grande ponto de preocupação quando a gente fala do parâmetro econômico, né? Porque assim, posteriormente, o problema ele não vai ser visto agora, mas posteriormente isso pode acabar ocasionando como consequência uma redução digamos que do crescimento imobiliário. Então, essa é uma outra questão, só que essa conta vai chegar só depois, né? Então, muitas vezes, os governos, eles são muito questionados, muito criticados, justamente por não olhar o longo prazo, só olhar a resolução momentânea. E eu acredito que a gente está se deparando com uma situação como essa. Sidney, nesse desenrola, boa noite. Nesse desenrola 2.0, em que serão disponibilizados recursos da FGTS, vai haver um cuidado especial do governo para que as pessoas endividadas não tenham acesso a percentuais muito elevados do total depositado. Você acha arriscado a pessoa sacar quase todo o fundo e depois voltar a se endividar sem recursos para usar quando eventualmente se aposentar, por exemplo? Arriscado é um fato, né? A gente nem precisa ser tão assim expert no assunto para entender que a gente se depara com um risco iminente aí. Então, por exemplo, muitos dos FGTS, você vai resgatar aí dependendo da dinâmica se a pessoa ela for demitida. E se hoje a pessoa ela está endividada e aí ela utiliza esses recursos e ela já está numa situação complicada que muitas vezes não está conseguindo de uma forma sustentável, né, manter ali a sua sobrevivência e aí ela é demitida.
E aí ela não vai contar com esse dinheiro do FGTS. Então, entende que de uma forma bem iminente, a gente está na prática tampando o problema, mas descobrindo o outro. Então, isso traz uma preocupação muito grande, principalmente de como vai lidar essas questões percentuais, né? E essa questão de endividamento aqui no mercado, ela tem duas vertentes. Primeiro, eu acredito que é justamente a condução da própria política monetária, né, que é um problema muito grande aqui, e o outro é o efeito estrutural. Então, se você olhar, inclusive, dentro dos números, as pessoas que estão endividadas hoje, boa parte delas estiveram endividadas em outros momentos. E aí a gente tem esse ciclo esse movimento de endividamento, ele funciona como ciclo. E esse é um ponto de atenção que o governo ele também tem que ficar atento. É. Agora, Sidney, o endividamento, que atinge mais de 81 milhões de brasileiros, alcança o perfil da população de baixa renda. Você acha que a renda média do consumidor endividado, que é de R$ 6.598, né, em média, a grande maioria das pessoas ganham até um salário mínimo, né, esses endividados. Ao priorizar o atendimento dessa classe social num período eleitoral, você acha que o governo Lula vai lançar um programa estritamente eleitoreiro? Então, essa é polêmica, né? Eu acredito que sim, você acaba atingindo a massa. E como eu disse anteriormente, quando eu tenho, né, a criação dentro de uma pessoa de um sentimento que um determinado governo tirou ele do endividamento, inclusive essa deve ser a narrativa posteriormente a ser vendida, né? Nós sabemos como funciona isso. Eu vejo, na minha interpretação, como uma medida completamente eleitoreira, tá? Porque assim, a gente tem sempre que tomar cuidado muito com a ideologia política, mas a gente olha muito e fundamenta os argumentos relacionados à dinâmica econômica. Então, se eu tenho esse movimento na altura do campeonato, nós temos, né, um endividamento que ele já vem acontecendo há um certo tempo, e logo agora surge aí esse movimento, tá? Eu acredito fielmente que a gente tem esse movimento de trazer a sensação de que, poxa, graças ao governo, eu acabei saindo do endividamento, né. Então essa é a dinâmica que eu acabo enxergando aí. Certo. A gente fez um levantamento, Sidney, que mostra o seguinte, que 50,5% das pessoas inadimplentes é do sexo feminino, né? Ou seja, as mulheres hoje devem bastante, metade das pessoas que devem são mulheres. E muitas vezes as mulheres são arrimo de famílias, né? Hoje as mulheres são responsáveis pelo seu lar, né? E muitas vezes também pelos próprios filhos, que são crianças menores e tal. Você acha que, ao contemplar esse público, o governo Lula também quer se aproximar mais das mulheres eleitoralmente, já que é um eleitorado que decide eleição, né? É, um eleitorado que decide eleição e ele tem um grande poder de influência familiar também, né? Vale levar em consideração isso aí, tá? O que acontece? Todas as vezes que a gente for analisar qualquer movimento de programas de governo, de atitudes de governo, a gente tem que olhar também como andam os números. E se a gente olhar como anda, né, a aprovação do próprio governo em relação às mulheres, recentemente a gente viu uma queda. Considerável aí de uma forma recorrente da aprovação do governo por parte das mulheres. Então, assim, a gente não pode ser ingênuo de que alguns movimentos eles não são geralmente pensados, né? Essa é a dinâmica que a gente sempre tem que olhar aí, mas na minha visão faz total sentido. E de fato é um público que muitas vezes efetivamente ele carece de alguns programas de ajuda, justamente por ser um público que muitas vezes ele acaba sendo mais exposto do que o normal. Aham. Outra coisa, Sidney, o cartão de crédito hoje é onde concentra a maior parte dessas dívidas todas aí que a gente tem aí de quase meio trilhão. E a gente, o cartão de crédito concentra hoje 85% das dívidas dos brasileiros vem do cartão de crédito. Mas, por outro lado, se você for levar ao pé da letra, os juros de cartão de crédito são de mais de 400% ao ano, né? Que já é uma coisa exorbitante. Então, você renegociar uma dívida de um cartão de crédito que já é muito caro, né? Já é o olho da cara, não era melhor, então, já orientar que essa renegociação não passasse por simplesmente renovar a dívida com cartão de crédito e fazer o cliente
ter um outro procedimento de uma dívida menor? Eu acredito que aí a gente acaba entrando em um embate que acaba voltando até para os próprios negócios, né. Vale lembrar que as instituições financeiras, as grandes instituições financeiras, que são as concessoras desse tipo de crédito, né, ela acaba tendo um peso muito grande, dentro da dinâmica econômica e principalmente dentro da dinâmica política aqui dentro do mercado brasileiro, né. Então, assim, muitas vezes a gente vê um arranjo acontecendo aí entre governo e essas instituições financeiras para poder tentar dar uma flexibilizada e, como se diz na prática, aí, uma pedalada dessa concessão de crédito. Um outro grande problema que eu vejo como um problema estrutural também é o nível de concessão desse crédito. Hoje, qualquer um, é muito fácil a gente conseguir um limite de crédito no cartão de crédito muito além do que o seu próprio salário. Se você olhar, por exemplo, os limites de cheque especial, eles geralmente são muito menores do que o próprio limite do cartão de crédito. E aí, por efeito cultural do próprio brasileiro, a gente tem aquela característica do parcelado, né? E aí o parcelado vai acumulando, e aí isso, quando se vê aí, se tornou uma bola de neve. Então, assim, é uma dinâmica estrutural um tanto quanto complexa, tá? E a gente tem aí envolvido, né, a dinâmica de governo, a dinâmica dessas grandes instituições financeiras que acabam lucrando também em relação a isso, né? Que por mais que elas concedam agora um grande perdão de boa parte da dívida, mas ela já está há um tempo cobrando 400% ao ano de juros, né? Então, assim, o banco, a gente até sabe, gente que está na linha de gestão, de fundos de investimento, faz análise das empresas que estão listadas, por exemplo, na Bolsa, em dinâmica mundial, as instituições financeiras, os grandes bancos, são as instituições mais lucrativas que nós temos em nível mundial, tá? E o mais interessante disso é que ela não trabalha com dinheiro próprio, ela trabalha com dinheiro de terceiro. Então, assim, é uma dinâmica que faz sentido para essas instituições também fazer essas negociações aí, mas a gente vira e mexe, vai se deparar em um problema estrutural. Sidney, esse programa é emergencial, mas toda a população vai ter acesso a ele. Não seria o caso do governo fazer uma seleção natural de quem pode e não pode ter acesso a um plano de socorro para famílias inadimplentes? Então, aí a gente volta naquela dinâmica que é um pouco política, porque a gente até fundamenta, porque essa é uma questão genuína. A pergunta que você fez foi excelente. Poxa, se eu tenho uma determinada categoria, uma determinada classe que tem um endividamento tão alto e compromete tanto a dinâmica econômica dentro do mercado brasileiro, por que que eu não vou atingir só eles? Isso eu resolveria uma determinada questão. Mas a gente olha, né? Aí a gente olha naquele contexto que o governo ele não faz nada à toa. Então, é muito melhor eu atingir, né, eu acabar englobando todo mundo. Por quê? Porque eu sou bom, entendeu? Então, assim, eu vou a igualdade, todo mundo tem direito. Então, o foco, né, a grande preocupação econômica que o mercado acaba tendo é que determinados pontos, determinadas atitudes, determinados programas, eles não são efetivamente para curar, né, uma ferida latente dentro da economia brasileira, como a inadimplência muito alta, mas sim, muitas vezes ele é visto como uma medida eleitoreira, entendeu? Porque a pergunta que você fez, eu achei ela super cirúrgica, porque ela valida o que a gente estava falando anteriormente. Se eu tenho um grande comprometimento que a gente consegue analisar em uma determinada faixa de idade, que seja uma determinada categoria ou determinados tipos de produto que comprometam aí essa estrutura econômica, não faz tanto sentido eu ter isso de uma forma tão ampla, né? Aí o próprio movimento aí acaba respondendo à pergunta da questão eleitoreira. Sim. Agora, você não acha que antes de executar um plano desse, de tempos em tempos, não seria melhor o governo estabelecer um programa de educação financeira, no qual as pessoas pudessem aprender a não optar por dívidas com juros menores? Então, sem dúvidas, tá? Eu acredito que sem dúvidas esse é o melhor caminho, como a gente já vê em outras nações, em outros países. Só que assim, é uma questão estrutural e de interesse, né? A gente tem estrutural, principalmente cultural, e de interesse também financeiro de grande parte das empresas, das grandes instituições financeiras aí, e o próprio governo, né? Então, assim, eu acredito que esse é o cenário ideal
mas é algo que a gente só conseguiria, né, por iniciativa, muitas vezes, do próprio governo, que muitas vezes não coloca isso como prioridade, e é algo para longo prazo. Eu não vejo que em 1 ano, 2 anos ou quiçá 5 anos a gente consiga resolver esse problema, tá. Sidney, o presidente Lula chegou a dizer com bastante ênfase recentemente que um dos problemas que mais endividava as famílias brasileiras que era um jogo nas bets, que muita gente, né, muito pai de família, pega o salário, né, que recebe e aplica grande parte disso em jogos de bets. Até porque a pressão do jogo de bets ela é constante, ela está nos estádios, na camisa de jogo de futebol, né, onde o povo vai, né, frequenta esse ambiente, né? E ela acaba, tem propaganda na TV, propaganda no rádio, é uma coisa bem massificante. Isso aí também não estimula essa pessoa a jogar em bets, consumir parte do seu salário em bets, e depois essa pessoa acaba se aprofundando numa areia movediça de maior endividamento ainda, maior ainda, né? Com o jogo de bets, né? A questão de bet é bem polêmica, né, porque assim, a gente acaba olhando que a questão de bet, ela não só afeta o bolso, ela acaba desenvolvendo algumas questões psicológicas, algumas dependências psicológicas. E não é, por exemplo, um movimento do governo ali, nessa questão, que vai acabar fazendo com que essa pessoa pare de fazer as suas apostas, tá. Então assim, hoje todos nós somos mega inteligentes, a gente sabe muitas vezes como contornar determinados bloqueios de uma forma legal, lógica e simples. Então, assim, essa questão de bet, eu inclusive já estudei muito sobre isso, ela acaba afetando muito a psicologia, o funcionamento psicológico desses dependentes, né? Que tem muita gente que, inclusive, está sendo tratado dentro de clínica psiquiátrica para isso, né? Então, assim, Uhum. eu acredito que é um ponto muito preocupante, mas não faz sentido também tampar um buraco de um lado, mas eu permito, né, divulgação aí em camisa de futebol, eu permito aí uma série de influencers que de fato influenciam a posição, a dependência de grande parte das pessoas com essa questão de bet, tá? E outra coisa, o governo ele também acaba sendo beneficiado, ainda mais agora, com essa questão aí de tributação sobre as bets, que inclusive foi debatido por muito tempo em relação a isso, né. Então assim, se de fato a gestão ela enxergasse que é algo completamente nocivo e olhasse isso de uma forma bem responsável, eu acredito que seria integralmente proibido a bet, e não fazer programas que desestimule a utilização das bets, entendeu. Então assim, para mim não faz muito sentido essa questão aí numa dinâmica lógica dos movimentos que tem acontecido ultimamente. Aliás, Sidney, porque quem implantou os jogos, foi o Congresso autorizou e os presidentes da República, eles aprovaram, quer dizer, eles arrecadam, o próprio governo arrecada acho que 200 bilhões de reais com jogos, né, com os jogos das bets. Quer dizer, então, se é uma coisa nociva, como se sabe, o próprio Lula falou que é nocivo, então caberia ao governo eh, fazer aí algum plano de, de mobilização, de conscientização das pessoas de que que esse tipo de jogo é um jogo nocivo, né? E a gente não vê isso, né? Porque a gente vê esse jogo ele caminhando fluentemente aí, o governo enchendo os seus, né, a sua, as suas receitas de dinheiro e também nada é feito para conter esse ímpeto de jogatina do brasileiro, né? Exatamente. E assim, é uma conta que ela vai rebater não só no governo, né, vai rebater também no Congresso. A gente sabe aí que existe, muita negociação nos bastidores para poder flexibilizar algumas coisas, e a gente que tem um conhecimento muitas vezes, né, que está aí diretamente ligado a essa dinâmica de notícia, a gente vê que existe uma movimentação intensa, que muitas vezes uma coisa é a narrativa tanto do governo quanto de alguns parlamentares, eh,
poxa, vou regulamentar, eu vou restringir e tal, mas nos bastidores a prática ela é completamente diferente, né? Então, assim, acaba sendo um tanto quanto incoerente, mas é algo que a massa ela acaba não levando isso em consideração, acaba não questionando de uma forma, e aí acaba sendo empurrado aí como uma não prioridade a se debater. Muito menos vai ser prioridade a se debater nesse ano, né? A gente sabe, né, assim, né, que tem, por exemplo, o governo já estava colocando uma trava nas pessoas que recebem aqueles fundos de Os as pensões do benefícios. governo, os benefícios sociais, né? E colocou essa trava de quem recebe benefício social não teria uma trava que não poderia jogar em bets, por exemplo, né? Agora, você acha que esse dinheiro, quem vai renegociar essas dívidas elevadas, vai renegociar, ela também não devia ter essa trava para não voltar a incidir no gasto com esse tipo de jogo ilegal? E jogo legal não, jogo ilegal, mas de forma nociva para a sociedade? Eu acredito que sim, né? A gente acaba de uma forma mais incisiva, um pouco mais pragmática, tentando, né, forçar uma mudança cultural dentro aqui do Brasil. Assim, na minha opinião, faz total sentido, mas assim, até mesmo você citou aí essa relação, quem for negociar, seria legal que não conseguisse trabalhar, mexer ali com as bets, né? Mas como eu disse anteriormente, existe uma engenharia do brasileiro que sempre existe um jeitinho para tudo. Não necessariamente essa pessoa vai estar operando o bet com a conta de quem essa pessoa que recebe benefício vai estar operando o bet com a conta dela. E assim, aquela questão, né, que eu falei anteriormente, isso, na minha opinião, acaba sendo uma questão de saúde pública e não é muitas vezes uma restrição aí imposta por parte do governo que vai fazer com que essa pessoa deixe de fazer suas apostas, né? Mas assim, de qualquer forma, como se diz, o inimigo do ótimo, né? Enfim, o inimigo do ótimo é o bom. É, aliás, o inimigo do bom é o ótimo. Então, antes a gente ter ali o bom, o primeiro passo, aí depois a gente acaba buscando o ótimo, né? Então, acredito e concordo categoricamente com o que você acabou de falar. Você que é uma pessoa respeitável aí no mercado financeiro, uma coisa que a gente está preocupado, a nação, o Brasil está preocupado hoje, é com esses bancos envolvidos aí em irregularidades, né? A gente vê o caso Master, vê o caso do BRB, e hoje em dia o sistema financeiro passou a ser uma coisa assim, em que as pessoas veem com o pé atrás. Quer dizer, antigamente, esses bancos como o Master ofereciam dinheiro muito acima da rentabilidade que o mercado oferecia, e a gente achava legal isso, né? Tanto que esses bancos acabaram atraindo investidores de toda a espécie, né? Com bilhões, né? Bilhões que a gente viu agora só o Banco Master é, quebrou aí mais de 50 bilhões, né? Você acha que isso aí também não vai assustar um pouco o investidor mais comum, que faz aplicações mais, assim, mais contidas, né? Isso não pode afugentar esse investidor do mercado financeiro? Olha, eu acredito que não, por conta de 3 letras, tá? As 3 letras, na minha visão, são FGC. Então, assim, nós Uhum. temos o FGC e esse investidor que ele está fazendo ali pequenos aportes, pequenos investimentos, muitas vezes ele não tem concepção do todo e dos riscos que ele está sendo imposto, tá? Inclusive, boa parte, né, do estímulo a esses investimentos sobre a vertente da proteção do FGC é feita pelos assessores de investimentos. Então, essa é uma dinâmica que, infelizmente, é a realidade que a gente tem aqui dentro do mercado brasileiro. Assim, a parte ruim é que a gente acaba se deparando com esses cenários de fraude, de golpe e tudo mais. Só que assim, a gente tem estruturalmente, aí isso eu acabo defendendo, o sistema financeiro nacional, ele é um sistema que obviamente tem muito a melhorar de uma forma contínua, tá? Mas ele é um sistema financeiro nacional, ele como um todo, isso eu falo da estrutura, não da condução atual, mas a estrutura, ela é uma estrutura boa,
tá? Se a gente comparar aí com outros pares, por exemplo, dos países emergentes. Então, a gente tem uma CVM estruturada em relação à fiscalização, a gente tem um Banco Central bem estruturado, a gente tem regras claras, tá? Só que aquele negócio, né? O golpista, o grande golpista, ele é mega inteligente, tanto na estrutura quanto achar brechas. E aí as regras e as regulamentações do sistema financeiro nacional, elas vão tentando sempre otimizar dependendo da ocasião que ela vier a acontecer, tá? Então, assim, eu acredito, tá, que esse pequeno investidor, ele acaba não sendo tão impactado, justamente porque ele tem as 3 letras mágicas, que é FGC, né? E ainda assim, eu continuo tendo um estímulo muito grande, né, de influência por parte dos assessores de investimento que fazem essas alocações aí. Eu acredito que agora falando assim de grande problema, de grande preocupação, são os grandes investidores que de fato movimentam o fluxo aqui dentro do mercado brasileiro. Ainda bem que os danos nocivos que nós tivemos aí, consequências do caso Master, eles não afetaram de uma forma significativa a percepção de segurança de quem conduz essa dinâmica do fluxo de dinheiro aqui dentro do mercado brasileiro, que são os investidores internacionais. Cerca de 70, 80% dos recursos que circulam aqui dentro do mercado brasileiro, se tratando desses grandes investimentos, por exemplo, em bolsa, vem de gringo, vem de mercado norte-americano e afins, né? Então, assim, a estrutura, para mim, ela é uma estrutura boa, só que vira e mexe, infelizmente, dado a corrupção que nós temos instaurada de uma forma recorrente aqui dentro do Brasil, a gente vai acabar se deparando com um caso desse a cada momento que se passar. Agora, você falou o FGC. O FGC ele cobre até 250 mil por CPF, né? Quer dizer, esse realmente é o investidor médio, pequeno, médio, né? Porque o grande investidor, os investimentos dele são muito maiores, né? São de grandes lances. E nesse caso, o grande investidor, normalmente ele tem o seu agente ali, os seus economistas, né? Que já o alertariam para essas eventualidades de fraude. Quer dizer, a pessoa, o bom investidor está vendo que se alguém oferece 1,4 do CDI para investir, que alguma coisa tem de errado e já não vai entrar nisso também, né? Ninguém acredita É, em milagre no mercado financeiro, né? basicamente, esse grande investidor, ele tem uma estrutura muito sólida nos bastidores, né? Então, assim, ele é muito bem assessorado, ele é muito bem equipado com ferramentas, ele já conhece o histórico de mercado, a gente sabe, basicamente, qual que é a média que a gente tem de rentabilidade em determinados tipos de investimento e, obviamente, sempre é monitorado o risco ao qual esse grande investidor está se expondo, né? Então, nesses casos, poxa, eu tenho uma rentabilidade sensacional que brilha aos olhos de qualquer um. E aí, muitos desses grandes investidores tentaram, obviamente, se limitar de uma forma diversificada suas alocações. Porque é muito engraçado, tá? Porque assim, eu tenho o caso Master que estava oferecendo 140% do CDI em determinados momentos. Só que hoje em dia, ainda, eu tenho vários outros pequenos e médios bancos oferecendo quase a mesma proporção. Então, assim, na minha visão, é algo que não tende a acabar tão cedo, entendeu? E o Uhum. brasileiro, ele é ganancioso. E aí, nessa dinâmica, esse grande investidor, ele sabe jogar o jogo de mercado financeiro, principalmente quando a gente tange aí a questão da diversificação. E ele nunca vai estar exposto diretamente a essa questão. Bom, vamos esperar que não aconteça mais nenhum banco master, porque já deu bastante trabalho. Ainda está dando, né? Ô, Sidney, bom, está chegando aqui ao final da nossa entrevista no BCTV com você, e eu gostaria de agradecer sua participação mais uma vez aqui no nosso programa e também me despedir, né? Desejar uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade, Sidney. Muito obrigado. Boa Obrigada, noite a Sidney, todos. pela participação. Boa noite, muito obrigada mais uma vez. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Fico à disposição de vocês.